a gravação, caso vocês por alguma razão percam ou queiram ver algum detalhe em específico. Então hoje nosso segundo encontro é o encontro de leitura das atividades. Tá? Nós vamos focar justamente naqueles três elementos fundamentais. Tá? Eu acho pouco provável, conhecendo a escrita de vocês, a Paola está chegando agora, mas também não creio que seja o caso, que nós tenhamos um déficit de paixão, vocês entendem? Que é aquele primeiro elemento. Eu acho que raramente há problema nesse lugar, eu diria que em quase todos os textos que nós fazemos por vontade própria, digamos assim. Não significa que seja fácil, né? Mas em nenhum momento também se disse que as paixões são fáceis. Né? A bem da verdade, se a gente olha para a etimologia da palavra, é a mesma que está na paixão de Cristo. Né? O pássio que está ali é de sofrimento, antes de mais nada. Então, imaginar que uma paixão ela é só positiva é ter muita sorte, né? Ou não ler corretamente a equação. Então, notem que, uma vez que o assunto mobilize vocês a ponto de escreverem sobre ele, esse primeiro elemento dificilmente teremos problema. Tá? Embora, mais uma vez, acho que ao longo da vida a gente escreve muita coisa sem paixão porque é obrigado, ou porque é um compromisso, um monte de coisa. Tá? Não é o caso aqui, eu acho, específico. Depois vem aquilo que é a grande dificuldade, a meu ver, que é como eu transfiro, ou como eu incluo, né, que é o terceiro ponto, o leitor nesse processo. Ou seja, não se esqueçam que a paixão nunca basta para mim. Se bastasse para mim, eu acho que nem teria poema se bastasse para mim também, porque a gente escreve para entender também um pouco da equação. Mas é preciso que o leitor possa, de alguma maneira, entrar nesse universo. Há que haver um convite. Ó, Ju, boa noite. Então a gente começa a ver o que aconteceu pela Ana Maria e o modelo é o mesmo, tá, gente? Eu peço para vocês lerem o poema. Essa leitura, além do efeito importante da voz alta, é sempre um efeito importante na poesia, mais talvez que na prosa. Eu não acho que na prosa não seja necessário também. Eu acho que uma das melhores coisas que pode acontecer é ter alguém para ler para a gente, depois que a gente escreve, o texto em voz alta para a gente perceber como outro leitor capta os sinais que nós botamos na página. Tá? Por isso também, claro que aqui a gente pede para quem escreveu ler, para a gente entender como a pessoa tem na sua cabeça o som do poema e vermos o quão, enfim, fiel ou próximo ficou o resultado olhando para o que está escrito. Tá? E tinha aquele desafio que era de escolher uma atividade totalmente banal, né, totalmente cotidiana, totalmente comum, para que nós não caíssemos na armadilha de acreditar que a paixão tem que ser por uma coisa grande, nobre, problemática, quer que seja. Paixão pode ser, né, despertada, sei lá eu, né, eu gosto de um chaveiro que me deram quando era pequeno e esse chaveiro é o suficiente para fazer um poema. Tá? Qualquer coisa é, desde que posta a luz das paixões. Tá? Ana Maria, vamos ver então Amor de Sarsa. Pode ler para a gente, por favor. Vamos lá, me senti meio no pântano escrevendo, enfim, não sei Mas isso se que é deu bom. certo. Assim que é bom de escrever, né? O melhor lugar para escrever é esse, onde eu tenho menos O certezas. pântano. Vamos ver. Vamos lá. Maria faz a comida bem feita, mas na panela de barro há muito já nada cozinha. E esta mó que mói os dias, de nada se apieda. Maria olha a panela e o verdejar do dia não combina, e nada combina. Estas cores inclinadas do dia cumprem apenas o rezar de há muito não rezado. Eu olho Maria e sua comida vazia. Na panela, reverbera apenas o barro da bem feita panela. Maria tem uns olhos assim destroçados, mas longos são os cílios, e a sombra deles dá um langor a Maria, e o homem que vende carvão gosta. Hoje, Maria acho que vai arder na sarça do homem que vende carvão, depois andar, 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 e tentar inverter a moda das horas, antes da desonra que esta vida de panela vazia lhe confere. Na volta para casa, Maria se desatina neste langor de hora inclinada, a dividir os dias, as noites, a sarça, mas Maria espera e nunca deixa de esperar. O moinho da vida talvez em algum dia lhe traga outro homem sem carvão e sem nem sombra deste amor de sarça. E assim é que ela vê nascer este sorriso no rosto desconfiado que vê todo dia no espelho do seu quarto, onde sempre desconfia que não é quem é. Um dia, Maria me perguntou se eu sabia quem ela era, e eu disse sim, e ela encarou depois as panelas, queimou a comida até virar carvão, iniciou sua caminhada de muitos quilômetros e deixou seu rastro de sal derreter ao sol. Muito bem. Notem que a gente geralmente pensa num poema como um campo
em que a voz lírica vai ser uma primeira pessoa e que o poema será sobre esta primeira pessoa. Mas reparem que a gente tanto pode fazer um poema como que chamaríamos assim quase que em terceira pessoa, porque olhando para uma outra figura, tá? Ou alguma coisa que também dá um grande destaque para uma outra criatura e eu estou ali numa posição secundária. Tá? Também funciona bem. Tá? Embora, claro, assim, majoritariamente os poemas são em primeira pessoa, vocês entendem? Porque há um processo de revelação da interioridade da voz lírica que é tão importante às vezes quanto que está fora. Tá? Por outro lado, há nesse desenho que eu faço de outra pessoa uma oportunidade para que o leitor veja esta criatura, ou animal, ou qualquer uma coisa, não importa, pelos olhos da voz lírica, vocês entendem? E não necessariamente por aquilo que é a existência ou estar no mundo dessa voz em primeira pessoa. Tá? Gente, é um poema um pouco mais longo do que o comum hoje em dia. Isso não quer dizer nada, tá? O poema pode ter 50 páginas, isso não é um problema, tá? Mas a gente se acostumou, não sei se vocês concordam, a poemas que às vezes tem que meia página e é isso, né? Tá? Não se preocupem com isso. Se o poema tiver que ter uma linha ou sei lá, 900, isso não é um problema. O problema é que a gente busque sempre uma espécie de movimento que me ajude ajude o leitor a fazer uma espécie de vórtice invertido, vocês entendem? Um poema ele vai se afunilando, digamos assim, em direção ao seu assunto, que a gente pode chamar de uma convergência em direção a uma resolução. Tá? Essa é outra coisa importante também. Um poema, como qualquer obra, digamos, humana, ela tem, de alguma maneira, um limite, vocês entendem? E no caso das obras que são escritas, tem também uma progressão linear. Tá? Mesmo que eu não tenha a linha da prosa, que vai, depois vai, o poema continua descendo como um texto em prosa desce. Tá? Digamos assim, o ônus do nosso métier. Outras artes são mais simultâneas do que a escrita. A escrita é sempre linear, né? Eu não tenho como ler 3 linhas ao mesmo tempo. Tá? Eu posso até fazer experiências formais com aquela poesia mais visual, né? Como os concretistas fizeram, com imagens, com desenhos na página, mas isso vai ser uma exceção dentro da história do fazer poético. Geralmente um poema é como nós vimos aqui. Um mergulho, digamos, vertical em que a horizontalidade é menor do que a da prosa. E por isso também um poema tem uma força de descida muito, muito importante. Tá? Então um poema vai ser longo, ou ele vai ser amarrado, vamos dizer assim, ou ele vai se dispersar quando eu não consigo perceber, vocês entendem, gurias, essa progressão em direção a uma solução que está posta aqui. Essa última estrofe seria, não sei, a palavra solução não é muito boa, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, assim, como uma espécie de conclusão do processo. Vamos olhar aqui da cabeça do poema, tá? E vocês vão lembrar, quem está comigo há mais tempo, quem chegou a menos, que a gente tem, nesse primeiro momento do poema, aquilo que a gente podia chamar de uma moldura. Tá? Não sei se é o melhor termo possível, mas, enfim, funciona. Que é uma espécie de estabelecer do que é o poema, sobre mais ou menos quais são as coisas que estão em jogo. E aqui acho que tu fez isso muito bem, tá, Ana? Tá tudo posto aqui, ó. Maria faz a comida bem feita, tá? Mas na panela de barro há muito, já nada cozinha. E este moque mói os dias, de nada se apieda. Tá? Temos o retrato, eu acho que nós como leitores, não sei se vocês concordam, recebemos elementos suficientes, pelo menos por enquanto, para entendermos a rotina, o problema em que está posta esta criatura. Tá? E notem que, a partir deste momento, cabe a quem escreve o poema fornecer aos leitores mais elementos, não necessariamente mais explicações, tá? Não é explicativo o problema aqui. São elementos que permitam aos leitores formar uma visão do que está acontecendo. Tá? E eu tenho N maneiras de fazer isso. Eu poderia dedicar-me a uma descrição, a uma apresentação, a uma narração, a uma figuração, uma coisa mais simbólica. A voz lírica optou por continuar com o foco na Maria, tá? E nos narrar o que está acontecendo, né? Maria olha a panela e o verdejado do dia não combina e nada combina. Essas cores inclinadas do dia cumprem apenas o rezar de há muito não rezar. Tá? Veja que eu falei para vocês que a gente tem uma opção narrativa, tem um pouco de uma história nesse poema, né? É um poema de personagem, num certo sentido. Tá? Mas reparem que a escolha que eu faço aqui, se fosse num texto em prosa, se fosse um conto, nós apontaríamos para uma prosa poética. Vocês entendem por quê?
porque há símbolos, há figuras, há imagens simbólicas, metafóricas, ou se a gente quiser chamar de conotativas, que fazem com que eu veja a cena, mas eu tenho esses elementos de elevação da experiência, como estas cores inclinadas do dia. Só dando um exemplo. Tá? Então, às vezes assim, digo, um poema prosaico. Sim, claro, mas não se esqueçam que o mais prosaico dos poemas continua dizendo as coisas de um modo mais inusitado do que seria comum em prosa. Tá? O inverso também vale para prosa. Vocês entendem? Quem escreve prosa sabe o que eu estou falando. Se eu começo a subir o tom do texto com figuras, inversões, elipses, encolhimentos, as pessoas tendem a chamar isso de prosa poética. Porque é um recurso diferente, é uma maneira diferente de dizer, menos focada no evento, mais focada no efeito do evento. Tá? E essa é a diferença fundamental que existe entre prosa e poesia. Não é a forma, não são os versos, como se poderia pensar, mas sim uma postura, vocês entendem? Uma postura que está mais ocupada em transmitir aos leitores o que poderíamos chamar de fatos da história, e outra que está mais preocupada, não é que não esteja preocupada como aqui nós vemos em oferecer fatos, não é isso, mas são muito mais os efeitos dos fatos sobre quem está vendo e sobre quem está vivendo. Tá? Notem que aqui apareceu a voz lírica, estão vendo? Como personagem do poema. Eu olho. Até então a gente tinha um olhar posto na Maria, e agora entrou aqui, eu olho Maria e sua comida vazia. Também outra figura, é claro, né? Na panela reverbera apenas o barro da panela, da bem feita panela. Tá? Dá vontade de dizer da panela bem feita, né? Mas essa inversão, ela às vezes provoca um certo desequilíbrio em nossa leitura, o que pode ser bom para o poema. Tá? Depois tem que ver. Essas inversões a gente sempre tem que dar uma esperada para ver se não são interessantes, vocês entendem? Tirar aquilo que seria o som normal, que a gente leria sem dificuldade, e colocar talvez uma pedra ali, que combina um pouco com a situação de descompasso, né, de desencanto desta personagem. Tá? Aqui começa talvez a ficar um pouco retórico o poema, vocês entendem? Quando eu começo a falar talvez um pouco mais do que eu precisava, não talvez em conteúdo, mas na expressão, né? Tá? Porque eu trago então uma nova informação que eu acho que é fundamental para o poema. Tá? Mas reparem que hoje Maria acho que vai arder na sarça do... Tem um acho ali, né? Que talvez eu pudesse resolver de uma outra maneira. Tá? A pensar, não vou fazer nenhum corte aqui, mas reparem que certas coisas eu posso não dizer e o leitor perceberá. Isso que eu falava, essa discriminação que é difícil, né? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Eu fazer o leitor perceber que eu acho que é isso que vai acontecer, sem ter que dizer que acho, porque quando eu digo que acho, eu condiciono a experiência. Vocês entendem? Não é fácil, se fosse fácil a gente fazia sempre. Mas é isso que eu devo buscar num poema, ou seja, dizer menos coisas e ainda dizer as coisas que eu preciso dizer. Tá? O homem vem de carvão, isso aqui está bem, depois andar e tentar inverter a moda das horas. E aí, de novo, né? Antes da desonra que esta vida de panela vazia lhe confere. Não é um mau verso de nenhuma maneira, mas ele insiste num ponto com digamos assim, com uma extensão horizontal que talvez nós não precisássemos mais. Tá? Dá para cortar o verso, talvez, no sentido de dividi-lo para ficar mais fluido. Talvez a gente possa... a moda das horas é forte, né? Tá? Talvez aí ver alguma coisa nesta linha. Tá? Bueno, na volta para casa, Maria se desatina neste langor de hora inclinada, a dividir os dias, as noites, a sarça, mas Maria espera e nunca deixa de esperar. Está bem uma retomada do tema inicial. Tá? Ele atrasa um pouquinho o poema, não sei se vocês entendem o que eu quero dizer com isso. Ele meio que faz o poema voltar-se sobre si mesmo. Mas eu acho, daí a minha leitura, não sei se vocês concordam, que tratando-se de um poema de um cotidiano esvaziado, você não tem essa repetição, você não tem essa morosidade, vocês entendem? Um pouco na forma do poema, eu não consigo passar para o leitor essa existência repetitiva e exaustiva. Ah, então, não se esqueçam disso. A gente tem uma virtude aqui que é interessante no caso da lírica, que a forma pode me ajudar a fazer o que eu quero. Vocês entendem? No sentido do que eu estou dizendo. Ah, então, acho que aqui está muito bem. Bom, aqui vem uma estrofe que, de alguma maneira, eu acho que é a mais pesada de todas, tá? Porque depois o poema vai para a parte decisiva, que está muito forte, está muito boa na minha leitura. Mas aqui o poema ainda tenta elocubrar um certo problema,
que de algum modo eu acho que tu muito bem conseguiu transmitir para o leitor nessa discriminação que tu fez da vida dela. Em outras palavras, se a gente consegue explicar, entre aspas, né, para o leitor qual é o problema e o drama, seja da minha personagem, seja de uma outra personagem, não importa, por meio de uma apresentação das coisas, interpretar depois essas coisas, vocês entendem? Ou qualificar, por vezes pesa o trabalho, porque eu já fiz isso por outros meios. Ou seja, eu estou fazendo uma espécie de trabalho dobrado, que é apresentar para o leitor, discriminar as coisas para os leitores e depois explicar essas coisas para os leitores. Tá? Que é o que vai acontecer aqui. Ó. O moinho da vida, talvez, em algum dia, ele traga outro homem sem carvão. Tá? Talvez em algum dia, né? Talvez traga, né? Ele traga, pode ir direto, né? Tá? E sem nem sombra deste amor de sarça, e assim é que ela vê nascer este sorriso no rosto, desconfiado que vê todo dia no espelho do seu quarto, onde sempre desconfia que não é quem é. O final está ótimo, o final é fundamental para fazer a ponte para a última estrofe, mas talvez aqui no meio eu esteja ultrapassando o meu lugar, tu entende, Ana, de intérprete da vida do outro, dando-lhe já características pré-prontas para o leitor ou se apiedar ou enfim, se envolver no drama dessa personagem. Lembre-se que tudo aquilo que eu não nomeio é sempre mais potente do que eu nomeio. Vou dar um exemplo, nada a ver com isso, mas tem tudo a ver. Um filme de terror só pode ser terrível enquanto o monstro não apareceu, vocês entendem por quê? Porque o monstro dá... Bom, mesma coisa, né? Nas discussões que nós vemos políticas por aí. Quando alguém chama alguém de Hitler, já resolveu o problema. Porque, vocês entendem, quando eu dou... Hannah Arendt dizia isso naquele clássico livro dela sobre o mal, né? Que quando eu dou um nome para o mal se banaliza. Porque é fácil, então, chamar o mal por aquele nome e eu acredito que foi aquela pessoa, aquela criatura que representa o mal e não o mal que há dentro de mim ou como potência, vocês entendem? Então, quando eu nomeio as coisas, quando eu explico as coisas para os leitores, eu retiro um espaço em que uma intranquilidade vai habitar o poema. E essa intranquilidade está no teu poema de maneira muito forte na figura desta Maria, pode ser tantas Marias, né? E quanto menos eu qualifico a experiência dela e deixo esse trabalho para os leitores, mais o poema envolve o leitor na interpretação. Lembrem que é uma coisa, por isso que eu falei que era difícil, gurias, e por isso que eu vou adorar o nosso encontro de hoje, porque é uma espécie de paradoxo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Reparem, quanto à paixão, como eu falei, não creio que falte para nenhuma de vocês esse elemento. Depois eu disse para vocês que a coisa mais importante era discriminar, ou seja, descrever, desdobrar as razões, os aspectos sensoriais, o que quer que seja, dessas paixões, para incluir o leitor. Só que reparem que, quanto mais eu quero explicar as coisas para o leitor, a bem da verdade mais eu estou a excluir o leitor da equação. Então a discriminação, na verdade, tem que ser um convite para que o leitor aporte a sua interpretação. E esse é o equilíbrio mais difícil que existe. E quase insolúvel. Cada poema nos desafia de novo a encontrar esse balanço, que é, eu preciso discriminar o suficiente para que o leitor possa participar da experiência, mas eu não posso ultrapassar certa linha, vocês entendem, de discriminação para não fechar digamos assim, as conexões que o leitor teria de fazer para entrar de fato nessa experiência. Então, é por isso que muitos manuais, vocês já devem ter visto isso, em manuais também que envolvem escrita em prosa, perseguem os adjetivos, né? Já viram, tem que evitar adjetivo, os adjetivos pesam o texto. É que geralmente o adjetivo, não existe nada ruim, o adjetivo pode ser maravilhoso, né? E acho que é muitas vezes. Mas é que geralmente no adjetivo eu começo a qualificar a experiência, que na verdade talvez seja mais interessante deixar para que o leitor qualifique. Então, voltamos ao final, que eu acho que está excepcional. Um dia Maria me perguntou se eu sabia quem ela era e eu disse sim. E ela encarou depois as panelas, queimou a comida até virar carvão. Iniciou sua caminhada de muitos quilômetros e deixou seu rastro de sal derreter ao sol. É uma super estrofe final, né? Então notem que eu não posso chegar de alguma maneira enfraquecido aqui, eu tenho que chegar aqui a pleno vapor. E a solução, claro, está nesse miolo aqui, né, que a gente chamaria de estrofes de passagem, né, entre a apresentação perfeita e a conclusão perfeita. Vocês querem comentar alguma coisa, gurias, do poema? Faz sentido o que estamos falando? Vocês conseguem ver esses três elementos postos aqui? E mais uma vez, se a gente não nota paixão de partida, nós nem entramos na escrita, né? Nem entramos nessa história. E às vezes pode até ser um problema, acontece muito com romances, né? A gente olha assim, não me interessa por essa história,
Nem vou olhar, e às vezes o livro pode ser incrível. Porque a gente não imagina que tal assunto possa merecer a paixão de alguém. Mas esse é um problema, muitas vezes, da ida do outro lado, que é o lado do leitor. Então, paixão pela Maria, nós temos certeza que está posta. Eu acho que nós temos uma discriminação, a meu ver, excelente dessa vida. E aí temos um lugar que é o lugar difícil, né? Que é o lugar em que eu, voz lírica, decido quanto interpreto ou não do poema. Certo? Tranquilos? Gostaram? Funciona? Faz sentido o que nós comentamos? Porque, na verdade, como eu sempre digo, os comentários que a gente faz, e por isso que eu raramente, gente, a não sei que faça sentido mexer no poema que está aqui, eu vou mexer porque não é para esse poema, vocês entendem? É para que nós, sempre que formos escrever próximos poemas, tenhamos isso em consideração. E depois a Ana Maria, quando ela for rever esse poema que está excelente, ela encontre os lugares onde pareça mais adequado um encolhimento. Não agora aqui às pressas, né? Às vezes é um pouco leviano fazer isso, né? Não, corta aqui, e a pessoa tem a impressão de que agora está ótimo, mas na verdade eu acho sempre melhor a gente cortar com bastante, mas sempre, digamos assim, fazendo isso, olhando para isso, não assim, em meio de um monte de coisa. Adorei tua análise, Pedro, olha, como sempre, né? É como nos contos, né? É contar, é mostrar, né? Sem contar. É isso. Exato. Tem que cortar muita coisa ali e deixar o início e o fim. Já entendi. Adorei a análise. Exato. E sabe, Ana, eu acho que assim como ler poesia para quem escreve prosa é uma ferramenta fundamental para afiar a pena, para quem ler poesia, ler poema curto, especialmente os poemas orientais, não estou falando só dos haikais, tem poemas um pouquinho maiores que são até mais interessantes, 5 versos, 8 versos, eles nos ajudam a entender assim, o que é essencial para que essa experiência aconteça. E aí eu vou também pegando uma certa economia, vocês entendem? Que não é uma economia de concisão, mas uma economia de seleção. Eu decido quais são os traços que eu tenho que valorizar e o resto espero que o leitor complemente do espaço. Helena, vamos ver o Nunca Mais Vou Varrer. O título é bom, o título já é provocativo, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Nas folhas e flores espalhadas pelo pátio, há um quê de desalinho, alimentado pelos ventos, e um tanto de descuido, pelos dias sem varrer. Ao observá-las assim, entremeadas, as do ipê rosa, buganvílias e jasmins, vem-me a vontade de juntar o que sobrou, vem-me a vontade de fazer terra com a vida que se foi. Pego a vassoura, ajusto o corpo, inclino-me um pouco, e numa espécie de dança, varro tudo para dentro do balde azul. O pátio, agora sem folhas, sem as flores espalhadas, ficou feio, ficou mudo. Aguardo o próximo vento. Nunca mais vou varrer. Muito bem. Uma maravilha, a experiência está posta aqui. Não temos dúvida disso. Segunda coisa que eu vou aproveitar para destacar hoje, que tem a ver com a mesma coisa que a gente estava falando, só que com outro processo. Quando um poema fala para os leitores, acho que nós até mencionamos isso, né? Esse poema fala com 3 vozes sempre. Uma voz é o som do poema, que não é o mesmo som da fala. Claro que não. Quando a gente lê um poema, mesmo um poema prosaico, ele não tem o som do fluido da fala. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tem uma lenda, não lembro qual era o escritor que contava essa lenda de um rei que estava, enfim, eu queria aprender a ler, escrever e tudo mais. E aí, depois de aprender a ler e escrever algumas coisas, então ele se dá conta e diz, então eu falo prosa. Nós geralmente falamos prosa, né? Se nós cantássemos, falaríamos poesia. Acho que sim, acho que faria sentido. Então um poema sempre tem uma voz, que é uma voz sonora, e que a gente pode alongar, silenciar, N possibilidades. Uma segunda voz é a voz que conta as coisas para o leitor, vocês entendem? Sejam as coisas externas, sejam as coisas internas, geralmente mais as coisas externas. E tem uma terceira voz, que é essa que a gente falava, que explica as coisas para o leitor, que dá conta da experiência. E essa voz é a voz mais perigosa, exceto em poemas metafísicos ou filosóficos, porque ela tende a fazer um balanço da experiência quando, mais uma vez, talvez quem fizesse melhor esse balanço fossem os leitores. Eu vou aproveitar o poema da Helena, que está desenhado, né, já do início ao fim, com o seu objetivo, para mostrar, para marcar para vocês essas vozes. A terceira voz, a voz explicativa.
e mostrar a vocês como o poema pode prescindir dessa voz. Veja, não significa que eu vá cortar esta voz aqui, mas como eu posso tirar isso e esperar que o leitor complemente, e acho que o leitor diria, se não a mesma coisa, uma coisa que fosse parecida. Reparem só, isso não tem como mexer no começo aqui, ó, nas folhas e flores espalhadas pelo pátio, porque eu estou falando isso como uma informação. Essa é a voz 2, aquela que diz para o leitor o que está acontecendo. Há um quê de desalinho alimentado pelos ventos. Excelente, né? E um tanto de descuido pelos dias sem varrer. Até aqui, a gente nota, não tem como mexer em, eu posso até trocar a palavra, posso trocar o tipo de verso, mas a experiência é essa, vocês entendem? Eu estou reportando para os leitores como é que está o estado do pátio. Isso é a moldura que nós também tantas vezes conversamos. Também é a discriminação, vocês entendem? Eu não só nego do leitor aquilo que me faz refletir sobre digamos assim, a construção do mundo numa mescla de natureza e ação humana, que é um dos temas desse poema, o descuido da parte... Não interessa. Eu estou reportando uma base para os leitores entrarem na minha visão que o poema propõe. Ok? Agora reparem aqui, ó. Talvez aqui, olhem que interessante, né? Eu posso, pensando aqui nesse desalinho das folhas e flores, né? Talvez prescindir de observá-las, porque reparem que tem uma voz que já está fazendo isso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quando eu digo que eu estou observando, nós como leitores só podemos supor isso porque eu vejo os detalhes todos. Então isso é resultado da observação da voz lírica. Um exercício bom nesse sentido, que eu vi certa feita há muitos anos em um manual, dizia, e faz sentido, eu depois que li aquilo achei muito inteligente, diz assim: desconfiem sempre de verbos ou de ações que nós já estamos fazendo para que uma cena ou um poema sejam possíveis. Digamos assim, ó, que eu escrevesse: os carros passam velozes, as casas, os postes das ruas. Ok. A voz está numa situação de movimento, né? E de repente, corro pela... Não, mas a gente entende que isso só pode ser obtido, vocês percebem, por um movimento. Então, assim, dizia o manual no complemento: desconfiem sempre de verbos que nós jamais diríamos para nós mesmos se estivéssemos vivendo a experiência. que faz bastante sentido, né? Porque assim, eu jamais diria para mim, não, penso que tenho que sair agora para buscar um pedaço de pão. Ninguém fala assim, penso, né? Eu vou buscar um pedaço de pão, né? Então, um pouco de vigília. Não é que, veja, não significa. Às vezes tem que dizer penso no poema, é óbvio, lembro, claro que sim. Mas às vezes, em vez de dizer lembro, a imagem que aparece mostra para o leitor que isso é uma lembrança. Então, reparem que quando eu informo o leitor sobre alguma coisa, é essa terceira voz que eu falava para vocês. Depois a gente tem uma imagem muito legal, adorei essa parte que eu mais gostei, né? Entremeadas as do ipê rosa, as folhas, né, as buganvílias e jasmins, veio-me a vontade de juntar o que sobrou, veio-me a vontade, e aqui de novo, o veio-me a vontade pertence à terceira voz, né? Com a vida que se foi, pego a vassoura, ajusto o corpo. Aqui sim, porque eu não tenho como ver, eu não tenho como ver que a pessoa pegou a vassoura. Essa é parte de mostrar uma ação, né? Pego a vassoura, ajusto o corpo, inclino-me um pouco, e numa espécie de dança varro tudo para dentro do balde azul. Numa espécie de dança é a voz 3, vocês estão percebendo? Porque eu estou meio que fazendo o leitor ter de ver como eu varro isto aqui, né? E talvez eu possa mostrar isso de outra maneira, ou nem mostrar e deixar cada qual leitor imaginar como é que isso é varrido, né? Vocês entendem? Porque numa espécie de dança não é uma dança. É um negócio estranho isso, mas a verdade é essa, né? Eu digo assim, inclino-me um pouco, varro tudo para dentro do balde azul, né? Inclino-me um pouco, tudo para dentro do balde azul. Também funcionava, vocês estão vendo? Funciona na linguagem poética retirar certas instruções que nós, humanos pelo menos, né, conseguimos imaginar como um gesto humano. O pátio agora sem folhas, sem as flores espalhadas, ficou feio, ficou mudo. Aguardo o próximo vento, nunca mais vou varrer. Então notem que, claro que em alguns lugares eu vou qualificar a experiência. O pátio ficou feio, ficou mudo. Isso aqui isso aqui não é uma redundância, vocês entendem? Nem estou eu apontando para um espaço que os leitores podem ocupar. Então eu estou qualificando a experiência, mas às vezes é preciso. No entanto, reparem
que dá às vezes para a gente também, usando o branco da página, tá? Resolver essas informações do que eu estou fazendo. Em vez de aguardo o próximo vento, estão vendo ali? Eu digo no próximo vento, nunca mais vou varrer. Vocês entendem? Dá para fazer também. Não estou dizendo que seja uma solução para cá, mas guardem que eu sempre posso deixar um pouco mais de espaço para os leitores, vocês percebem? Preencher os buracos que o poema não diz. Ou, em outras palavras, lembrem que o branco da página, o branco do fim do verso, o branco de uma estrofe, podem informar e falar coisas para os leitores, dispensando-nos de dizer alguma coisa que daria para fazer assim, digamos, por suposição, né? Ah? E isso que eu estou chamando por suposição obriga os leitores a aportarem coisas ao poema. Vocês entendem? E esse aporte é aquela inclusão que nós mencionamos no nosso encontro passado. Eu incluo os leitores por aquilo mais que eu não digo às vezes do que o que eu estou dizendo. Tá? De novo, não dá para saber se teria que mexer neste poema, né? Que eu acho que está muito legal. Talvez, como eu falei, acho que no máximo essa questão da dança ali, talvez uma outra coisa aqui de um movimento, mas no geral, para outras equações, lembrem-se disso. E não há por que ter vergonha, tá, gurias, de qualificar assim, ficou feio, ficou mudo, foi triste. Isso não é um problema. O problema é quando eu digo assim, uma coisa muito triste me aconteceu e eu não vi nada ainda porque não houve a discriminação que eu falei para vocês entendem? Eu tenho que oferecer para os leitores a possibilidade de julgarem se é triste ou não. Daí eu posso dizer se acho triste eu da minha parte, e os leitores podem concordar ou não com isso. Agora, se eu sonego a experiência do leitor e digo, nossa, ao perder aquela pessoa eu sofri demais. Não, tá, gente, tudo bem, se eu te conheço eu até posso lamentar. Como geralmente não conheço a voz lírica, eu digo, bom, eu também perdi um monte de coisa e a vida segue, né? Porque aquilo não faz parte da minha experiência. Eu não sou convocado a aportar a minha perda ao poema. Vocês entendem? Ah, hoje mesmo, reparem, eu estava traduzindo umas coisinhas assim que eu faço de vez em quando, e tinha um poema de uma poeta japonesa lá do século, acho que era século VIII, por aí até antes. E o título do poema nos dá conta da perda que ela sofreu. O poema só aponta para uma perda. Tá? Então, se eu não coloco o título ali, a perda ficaria super, super difusa, vocês entendem? Ela optou por colocar porque para ela era importante que os leitores soubessem do que se tratava a sua perda, mas não importante a ponto dela, vocês entendem, dela colocar isso dentro do poema. Então eu posso passar por esse aspecto, vocês entendem? E depois, evidentemente, enfim, acrescentar se for o caso. Reparem só para vocês verem o que eu estou falando, para não ficar muito abstrato. Vou colar aqui depois eu já apago. Tá? Então olha ali, ó, o poema chama-se A Morte, Diante da Morte, né? Do imperador Temu, que era o marido da imperatriz Jito, que é a autora do poema que vocês estão vendo aqui do século VII, né? Por aí. Tá? São 4 linhas só, né? Sobre a montanha do norte, escuras nuvens se erguem, as estrelas se vão, depois a lua. Só. Tá? Reparem que, sem uma qualificação da experiência, a gente poderia pensar que se trata de um poema de tristeza, de uma perda difusa. Tá? No entanto, eu gosto muito porque eu aporto a minha ideia desse anoitecer aqui, né? Desse apagar das coisas. E claro, quando eu sei que é um poema de uma elegia, um poema de morte, etc., isso modifica o meu jogo, vocês entendem? Mas não a ponto de dizer, de qualificar a minha experiência. Eu aporto a minha experiência ao poema. Tá? E vejam, são 4 versos, né? E um deles bastante curto ainda, inclusive. Tá? No entanto, a gente nota nos espaços entre um verso e outro uma vida inteira, né? Tá? Bom, ok, deixa eu tirar do meio do caminho. Vamos em frente. Muito legal, tá lendo? Tá ótimo também. E notem uma coisa muito importante, eu não ia destacar ainda, mas vamos lá. Poema sobre coisas altamente cotidianas. Tá? Pessoas que estão na nossa volta. Gente que vemos na rua. Tá? Essa matéria a gente nunca deve desperdiçá-la. Toda e qualquer oportunidade humana é suficiente para um poema. Meu cobertor que eu só tiro quando faz muito frio. É um poema pronto, né? Vocês entendem? O meu óculos que quebrou a haste, eu tenho que botar um esparadrapo. É um poema. Vocês entendem? Todas as coisas humanas são matéria suficiente para um poema desde que sobre ela se lance essa luz afetiva. Tá? Vamos ver, Laura Vassoura, o objeto aqui já tomou conta do poema. Vamos ver.
vamos lá. A primeira transformação pela qual ela passou foi de árvore para instrumento humano. Chamamos de carpintaria dar qualidade de coisa para aquilo que foi vivo. Se talha lentamente um objeto, destinado à anatomia das mãos dos que poderão usá-la. Um cabo sólido, tão diferente de uma árvore doída, se instala entre os meus dedos. Lentamente passa a varrer a rua lúgubre, executando a nova função da madeira maciça. As árvores perdem folhas, os gatos perdem pelos, e eu vou juntando todo o pedaço do que já foi vida, carregando a vassoura em um mundo sujo. Muito bem. Aqui também eu tenho essa possibilidade. Vejam, eu nem tinha visto o poema da Laura aqui ainda, mas faz todo sentido a gente ter colocado o poema da Imperatriz Gito antes aqui, porque reparem, se eu quisesse fazer um poema como o dela, eu faria um poema como esse que a Laura fez. Eu qualifico qual é o objeto e passo a descrevê-lo em seu uso, na sua relação comigo, etc, etc. Se eu por alguma razão quisesse um poema mais misterioso, eu não colocaria o título do poema A Vassoura, vocês entendem? E olhem como ficaria difuso o poema sem isto. Claro que eu teria que, de alguma maneira, também silenciar um pouco certas informações, mas eu garanto a vocês que se nós olhássemos para isso sem sabermos que se tratava de uma vassoura, isso ficaria muito interessante, né? A primeira transformação, e aí, aqui nos dois casos, né, eu acho que o segundo verso, a gente também, nessa lógica da terceira voz, podemos até sacar, né? A primeira transformação foi de árvore em instrumento humano. O que é isso, né? Eu adoro o poema que tem isso. O que é isso? Eu fico meio nervoso, não sei o que é ainda, né? Chamamos de carpintaria dar qualidade de coisa para aquilo que foi vivo. Lindo, isso aqui já dá é quase um poema autônomo, né? E notem que se eu não sei que é a vassoura ainda, na minha visão fica melhor o poema, fica mais interessante, né? Pode ser várias coisas de madeira aqui. Eu posso pensar numa mesa, numa cadeira, etc, etc. Mesmo vale para esse terceiro verso, né? Se talha lentamente um objeto destinado à anatomia das mãos dos que poderão usá-la. Maravilha, ainda não sei o que é, né? Estão vendo? Um cabo sólido, pode ser um martelo ainda, né? Tão diferente de uma árvore doída, se instala entre os meus dedos. E aí, nesse último momento, eu revelo então o que o objeto é. Não é um jogo de charada, né? Não é esse o objetivo. Mas eu então vou dando a opção para o leitor ir preenchendo, vocês entendem, e se divertindo um pouco, imaginando, porque quando eu não sei o que é, a minha mente é ativada a fim de enxergar o que o poema está falando. Vocês entendem? Que quando eu não tenho uma vassoura, porque quando eu digo vassoura, todos nós já desenhamos algumas aquelas de Piaçaba, nós já temos um modelo de vassoura em nossa mente. E aí tem uma coisa que é interessante, que é, eu vou acompanhando o poema da Laura, vendo se ela está descrevendo corretamente aquilo que eu imagino que é uma vassoura. Ou a ação de varrer. E aí vamos à última parte, que é onde de fato vem a experiência do poema. O poema é sobre isso, ainda que nós tenhamos essa estrofe que não dá para deixar passar, ficou especial, né? Chamamos de carpintaria dar qualidade de coisa para aquilo que foi vivo. Isso aqui dá para roubar e fazer vários tipos de verso com essa mesma ideia, né? Mas a verdade é isso, né? Qualquer coisa que a gente chama pelo nome foi uma coisa e deixou de ser, né? Para ser outra. Pois na verdade é isso, né? Olhem que maravilha. Isso, não vou roubar a palavra porque é tão bom que não vale a pena roubar, tão bom deixar para ti. Mas reparem só, a lógica dessa estrofe, né? Chamamos de memória dar qualidade de vida para aquilo que está morto. É a mesma estrutura é a mesma ideia, vocês estão vendo? O mesmo mecanismo mental serve para um monte de coisa. Mas aqui está perfeito. Bom, e aí vem então a última estrofe. Eu não sei se a gente precisaria daquele lentamente, né? Porque o lúgubre, a tristeza do lúgubre, contamina um pouco o modo como eu faço esse movimento, vocês entendem? Passa a varrer a rua lúgubre. Já vai direto para isso. Não, o lentamente trava um pouco a locução do poema, né? Primeira voz, a voz sonora. Executando a nova função de madeira maciça. E aí vem então uma espécie de repetição do trabalho infinito, né? De Sísifo. As árvores pedem folhas, os gatos pedem pelos. E eu vou juntando todo pedaço do que já foi vida, carregando a vassoura em um mundo sujo. Eu vou... Nada mais a declarar, né? Maravilha esse final, né? Funcionou muito bem.
e acho eu que funciona na minha leitura, pelo menos, se vocês concordam, justamente porque nesse final há uma humanização de tudo, né? Uma mescla, né? Da nossa capacidade de construir objetos que foram vivos e convertê-los em coisa, e ao mesmo tempo a inutilidade de fazê-lo, né? Mas ao mesmo tempo nessas perdas também alguma coisa desse constante fluir do mundo, do vivo para o morto, do morto, enfim. Tá? Achei um pouco oriental esse final, né? Porque essa é uma visão muito oriental do mundo, né? O processo, né, eterno do circular, né? Das folhas que caem, depois vão para o solo e voltam como ar e fica girando. Tá? Muito bem. Excelente. Você quer comentar alguma coisa, Gurias? Por favor, fiquem à vontade, tá? Se vocês querem acrescentar alguma coisa à nossa leitura. Tá? E acho especialmente que talvez aqui a gente pudesse, nesse caso, acho que ficaria bem esconder o objeto, né? Tá? Mas não é uma obrigação também, no mesmo caso que a gente viu antes. Qualificá-lo só vai colocar-nos em comparação. Lá no poema anterior, aquele oriental, quando ela nos disse que era um poema sobre morte, a gente já esperava um tom para o poema, vocês entendem? Se eu te chamo um poema de O Copo, no mínimo eu vou prestar atenção num copo que eu meio que já desenhei antes em minha mente. Claro que eu posso também brincar com isso, vocês entendem? Eu posso ir qualificando o objeto a ponto de modificá-lo, tá? Enquanto o poema avança. Tá? Digamos, se eu chamasse um poema de o cachorro, vocês entendem? Vocês desenhariam mais ou menos um cachorro com o padrão de brasileiro, caramelo, já te passo a palavra. Tá? E aí, de repente, o cachorro do poema era um chihuahua. Nenhum de nós teria, a não ser que eu seja dono de chihuahua, eu não vou ter como modelo mental um chihuahua, vocês entendem? Então eu também posso brincar com isso num poema. Não se esqueçam que no fim das contas, já te passo a palavra agora, Lu, um poema é uma oportunidade de eu tocar certas teclas na mente do leitor, vocês entendem? E como se eu fosse compondo uma sinfonia, ou se preferirem erguendo um prédio, ou pintando um quadro, qualquer metáfora dessa funciona, à medida que o poema vai avançando, né? Um poema ele é sempre, por sua linearidade, cumulativo, de maneira que cada nova linha do poema pode não só convergir com o que o leitor está pensando, como destruir o que o leitor havia pensado, fazendo disso uma outra coisa, num modelo um pouco mais metalinguístico, alguma coisa assim. Diga, Lu. Não, tudo bom? Olá a todas. Não me chamou a atenção no poema oriental, eu fiquei pensando, porque tem o título, né, a relação do título, ele nos conduz naquela leitura. E mais do que isso, eu não sei se faz parte do título, a autoria, a imperatriz. Não, é só ali, né, a morte do imperador, sei lá como é que é o nome dele, e aí depois aquilo ali já é, porque ela era a mulher dele, né, a poeta. Ah, tá. Não, eu fiquei nessa dúvida, porque também aí essa relação o poema do imperador para a morte do imperador pela imperatriz também já configura uma outra coisa. Né? Claro. Não, claro. Sim, se fosse o título, poderia ser, né? Cria uma relação com a autoria, daí cria uma relação com... E sim, acho que a gente ocidentalmente ou modernamente até poderia fazer um título daquele tamanho, né? Ali era o título mesmo do poema. Tá? Bueno, vamos ver então o Ju aqui, muito legal, tá? Bom, estão todos muito legais, eu tô adorando. Tá? Começamos bem, né? Nosso bloco de exercício. Vamos ver, Ju, então, para tudo tem um jeito, é o título. Entre os utensílios e apetrechos da rotina, guardo um tesouro. Nessa caixa de inventos, sobrevivem pedaços da lida caseira. Habitam toda sorte de desconcertos. Restos rejeitados de algo que já foi estimado. Brinco solitário, tecidos rasgados. Uma tampa de bule quebrada, até a asa de xícara para ser colada. Tem botões e fitas, papéis de toda sorte. Miçangas e contas de colar que arrebentou. Objetos que clamam por nova vida. Quem sabe uma nova função. Nutro pela caixa fascínio e desespero, mas também orgulho e satisfação. Em meus melhores momentos, alguma magia acontece. De repente, vem a vontade de dar um jeito de pôr a mão na massa. Minha mente se enche de ideias, é poesia em processo, como se parisse um rebento. Brinco com as linhas, admiro a bondade da cola e o poder da tesoura. Recrio junto, faço composições. Pinto, bordo e transbordo.
Já fiz quadro, transformei blusas, colei e criei nova decoração. Mas há dias em que essa caixa me instiga. Penso que nunca mais terei inspiração. Olho para ela, para os objetos em pedaços. Parece que perderam sentido. Não consigo enxergar novidades. São dias em que me reviro. Procuro em mim um lugar onde está tudo guardado. Busco recursos, alguma herança ou filiação. Quem já não quis ter o poder de colar seus estragos? Serzir um amor descuidado, polir uma velha amizade. Descartar desconfianças e rancores, descosturar desilusões. Quem nunca quis remendar o passado, viver em uma nova versão? Muito bem. Vamos recompor a experiência da leitura. A gente tem aqui, né, uma espécie de objeto que reúne as sobras, digamos, da vida cotidiana. É, mais uma vez, um tema tão bom quanto qualquer outro tema que pudéssemos supor. Tá? E acho que os exercícios que a gente vem vendo nos provam essa riqueza que muitas vezes a gente deixa passar das coisas do dia a dia, dessas coisas que jamais mereceriam um poema se não fosse o nosso olhar para elas. Tá? Moldura posta aqui, né, entre os utensílios e apetrechos da rotina. Tá? Notem que o guarda um tesouro qualifica já a experiência com uma força talvez para o início um pouco forte. Vocês entendem? Gente, não tem, é um risco que eu corro, entende? Não tem, eu posso fazer isso, mas eu já estou apontando para o leitor qual é o valor que eu dou para esta... Vocês entendem? E aí eu já tiro do leitor um pouco a chance de se encantar, porque eu acho que é encantador o que vem depois, né? Vocês entendem? Então, às vezes a coisa mais interessante é confiar que eu posso mostrar para o leitor alguma coisa, que o leitor vai entender em sua importância sem que eu tenha que dizer da importância, porque justamente eu estou voltado para... Só pegando um exemplo lá do poema da Ana Maria, acho que a gente não precisaria fazer uma defesa da importância da figura da Maria do poema. O poema mostra isso por si só. Tá? Então acho que entre os utensílios e apetrechos da rotina, nessa caixa de inventos, olha que bom como fica mais... O invento já tem força por si só, né? Sobrevivem pedaços da lida caseira. Ok. Habitam toda sorte de desconcertos, restos rejeitados de algo que já foi estimado. Notem que aqui também a terceira voz, né? Restos rejeitados diz muito mais, talvez, do que vem depois. Vocês entendem? É um pouco uma questão de escolher o que fica como elemento que eu divido com o leitor. Tá? Porque se tem restos rejeitados ali, mas estão guardados ainda, claro que eu estou exigindo muito mais do meu leitor, vocês entendem? Mas aí nós voltamos ao paradoxo, que é o paradoxo de toda escrita, não só da escrita poética, tá? Que para incluir o leitor, de alguma maneira eu tenho que dar um pouco as costas ao leitor às vezes, entende? Porque justamente é isso que eu faço com que o leitor me acompanhe na minha caminhada. Tá? Porque reparem, digamos que a gente, não vai ser meu caso jamais, né? Correr com alguém, fazer jogging, né? Não é mais possível. Mas digamos, eu convido alguém para correr comigo. Ao caminhar, vamos correr um pouco puxado. Tá? E eu vou caminhando com a pessoa e eu naturalmente vou preocupando-me um pouco com se a pessoa me acompanha no passo, tentando regular o passo, vocês entendem? Mas uma vez que eu de fato esteja preocupado em caminhar com a pessoa e não fazer a pessoa caminhar comigo, eu encontro um passo, ou a pessoa, a um acordo, e nós entendemos qual é o ritmo, vocês entendem? De maneira que se eu fico explicando coisas demais, é como se eu fosse um atleta mais bem equipado, que faz uma coisa muito chata, vocês devem ter passado por isso, que vai caminhando e como caminha mais rápido, vira as costas e fica meio que falando com a gente de frente, que é uma coisa um pouco humilhante, né? E que, por mais que seja bem intencionado, termina por não incluir no processo. Tá? Então, cuidem essa ideia de que é possível fazer uma comunhão quando eu convido alguém a me acompanhar, entendendo, tentando entender se é o suficiente, mas não explicando para a pessoa. Tá? Então, acho que também teríamos um pouco mais de velocidade nesse começo. Para chegarmos naquilo, não sei se vocês concordam, que é o que interessa. A tampa do bule, a asa da xícara, os botões, as fitas, os papéis, as miçangas, né? Objetos que clamam por uma nova vida. Tá? Então, sei a pergunta, não sei se vocês concordam, talvez também não precisasse, né, Ju? Porque se clamam por uma nova vida, certamente numa nova função. Tá? E notem que quando acontece isso, geralmente, tá, dá para fazer uma coisa que é maravilhosa, que eu tiro o verso, já deixo espaço para a estrofe e vou para a próxima estrofe. Funciona super bem, né?
Vejam como não seria bom uma nova estrofe aqui, né? Nutro pela caixa, fascínio e desespero. Notem, mesma coisa. Não significa tudo que falamos hoje que eu não possa dizer para o leitor o que eu estou sentindo. Isso é parte do poema também. Tá? E a essa altura o leitor, já tendo visto o objeto, pode entender esse sentimento. Então fica, claro, né? Orgulho e satisfação. Tá? Em meus melhores momentos alguma magia acontece, de repente vem a vontade de dar um jeito, de pôr a mão na massa. Minha mente se enche de ideias. É poesia em processo. Tá, ok, metalinguagem, ok, né? Funciona. Tá? Como se parisse um rebento. É uma boa imagem também. Tá? Brinco com as linhas. Admiro a bondade da cola e o poder da tesoura. Tá tudo certo. Recrio junto, combino, pinto, tal, transformo, nova decoração. Tá? Aqui vai precisar de uma estrofe, não sei se vocês concordam. Porque há um tempo, né? Tem que morrer essa experiência para eu poder vir com a experiência em contraposição, né? Tá? Eu esqueci de botar as estrofes. Aqui ficaria bem. E às vezes quando eu faço... Tinha e eu juntei. Sim, tu juntou tudo, não acontece. Isso também até o dia da publicação dá para mexer nisso. Tá? Mas uma coisa importante aqui é que, notem, se eu abro uma estrofe, às vezes até certas articulações como o mas ali não são mais necessárias, né? Vocês entendem? Eu posso tranquilamente, dando um espaço, o leitor entende que isso é outra coisa. Agora, há dias em que essa caixa me instiga. Penso que nunca mais terei inspiração. E aqui tem uma revelação que a gente vai ver se é preciso ou não também, vocês entendem? Vamos testar. Há dias em que essa caixa me instiga. Olho para ela, para os objetos em pedaços. Eu gosto. Há dias em que essa caixa me instiga. Penso que nunca mais terei inspiração. Não sei se eu quero essa informação aqui, vocês entendem? Eu como leitor estou falando. Tá? Também não sei se quero, pode ser que alguns queiram, mas entende o que eu quero dizer? Está no meio do processo, está de alguma maneira trancando um pouquinho o processo. Tá? Segue aqui, né? Não consigo enxergar novidades, acho que seria uma estrofe também. Procure em mim um lugar onde tudo está guardado. Ok, busco recursos, alguma herança ou filiação. Quem já não quis ter o poder de colar seus estragos? Essa é uma pergunta boa. Essa é uma pergunta que o leitor não tem como supor, né? Vocês entendem? Sem uma articulação. Tá? E aí vem uma questão que é, até quando eu posso perguntar, vocês entendem? Sem cansar o leitor com as perguntas. Tá? Quem já não quis ter o poder de colar seus estragos? Não sei se vocês concordam. Das perguntas que estão postas aqui, é a mais forte, né? É a mais surpreendente. Tá? E aí vem de novo aquele dilema que eu não sei se as outras perguntas não estão boas também, não é uma questão de cortá-las, mas reparem, se eu tenho um traço para fazer alguma coisa, qual dos traços eu escolheria? Isso é uma lição de economia, vocês entendem? Porque uma coisa é certa, depois nós temos mais 3 perguntas que operam com o mesmo modelo desta, vocês estão entendendo? E aí a pergunta que eu me faço é, será que vale reforçar um recurso desta maneira? Ainda mais no final do poema? Você não esgota, né? Exato. E às vezes a melhor coisa é terminar com uma pergunta que inquiete o leitor de fato, né? E não respondê-la, né? Deixá-la em aberto. A ver. Mas só para dar uma sugestão para vocês, quando tiverem um problema, não tentem resolvê-lo. Devolvam para o leitor o problema. E azar do leitor depois, né? Mas muito legal. Gostei demais do objeto, tá, Ju? Isso que tu está falando, eu percebi, eu achei que ficou muito explicado, mas é que me atrapalhou a questão da discriminação. Eu Exato. fiquei querendo fazer isso e eu acho que eu exagerei nisso. Tá, mas isso era justamente o que eu Talvez queria. por não entender o que é isso. Não, pelo contrário. Era justamente isso que eu queria. Vocês entendem por quê, gurias? Porque a gente tem que, às vezes, forçar um pouco um mecanismo num sentido para depois recolhê-lo e encontrar o equilíbrio. A medida. Eu acho assim, nada a ver a comparação, mas vai lá. Às vezes as pessoas reclamam um pouco dos movimentos sociais que ultrapassam, mas vocês entendem que às vezes num primeiro momento é preciso de fato ir, porque vai haver um recolhimento natural das coisas e eu encontro um equilíbrio depois. Tá? Às vezes se eu fico trabalhando muito comportado, digamos assim, eu nunca consigo entender um lugar que passei do ponto, né? E eu recuo, então, e encontro o meu equilíbrio, porque cada qual de vocês vai encontrar o equilíbrio adequado para cada poema e para a poesia de vocês no geral, né? Esse equilíbrio ninguém tem como encontrar por nós, mas quando a gente sente, poxa, e era esse o objetivo do exercício, botem mais, não, foi demais, eu passei um pouco do ponto. Encontrem um lugar que vocês se sintam confortáveis nessa relação com os leitores.
Porque esse é o paradoxo, né? Eu devo discriminar para os leitores, mas quando eu começo a discriminar demais, o leitor, não, tá, já entendi. E aí eu perco o leitor quando eu deveria ganhar. Enfim, é um jogo muito interessante de jogar. Tá? E por isso que é divertido também. Vamos ver, Rosa, Um Pedaço de Maçã. É um ótimo também título, né? Já fiquei curioso. Pedro, eu não consigo entrar com o meu vídeo que cai. Então, Que eu estou estranho. aqui. Tá, não, mas eu tô te vendo. Não, tá. Aparece teu quadradinho, mas não o vídeo. Tá, então, eu só queria colocar assim, e isso que vocês dois falaram, a parte assim, o difícil realmente, né, que a gente que está iniciando, é justamente encontrar esse equilíbrio, né? E eu acho que às vezes quando a gente lê aqui e tu faz as tuas colocações, a gente se dá conta de que foi demais ou faltou, às vezes, né, no grupo, né? Eu acho que quando a gente explana aqui, e tu vai colocando, a gente, na medida que as coisas vão acontecendo, a gente dá, puxa, podia ter sido diferente, podia ter suprimido isso, podia ter colocado aquilo, né? Então, isso, a gente vai aprendendo, lamentavelmente, errando que a gente aprende, não tem outro jeito de aprender. Não, mas esse é o ponto, a gente empurra e depois a gente mesmo sente o recuo, né, do movimento. Tá? E depois também uma coisa que o avesso disso é tentar trabalhar, por isso que eu falei essa questão da poesia oriental, porque ela trabalha com o contrário do que a gente está fazendo, né? É assim, onde é que está a mínima quantidade de detalhes que eu tenho que oferecer para que o leitor possa entrar na experiência e completá-lo com mais energia, com seus próprios detalhes. Vamos ver então, Rosa, Um Pedaço de Maçã. Ando desvairada à procura de um toco para descansar nessa intrincada selva de mentiras e fracas reações. É longo tempo que isso acontece e sinto-me fraca, às vezes desesperançada. Ando desvairada à procura de um sonho, dos tantos que eu perdi nas noites turbulentas, com os reflexos dos dias. É longo tempo que isso acontece e sinto-me fraca, às vezes desesperançada. Ando desvairada à procura dos cheiros, da alegria perdida diante dos temores que os ódios expeliram. É longo tempo que isto acontece e sinto-me fraca, às vezes desesperançada. Ando desvairada à procura do gosto das conversas à toa na mesa de um bar que a desconfiança amargou. É longo tempo que isto acontece e sinto-me fraca, às vezes desesperançada. Ando desvairada à procura das ruas por onde andava serena antes das turbulências que a falsidade contaminou. É longo tempo que isso acontece e sinto-me fraca, às vezes desesperançada. Encontro um homem franzino e sujo, saindo de uma lixeira com um pedaço de maçã entre as mãos. Morde-a devagar e a acaricia. E eu deixo de olhá-lo e sigo o meu caminho, sem ter visto nenhum desvario nele. Muito bem. Notem que tudo que nós falávamos até agora a respeito das três vozes tem, evidentemente, mais propriedade quando eu tenho uma descrição do mundo a fazer, vocês entendem? No entanto, alguns poemas, eu diria muitos poemas até, trabalham muito mais num plano interior do que exterior. E nesse caso não tem saída senão falar de mente para mente, vocês entendem? São os poemas mais metafísicos ou os poemas mais confessionais ou às vezes os poemas mais íntimos. É por aí que vai, então, uma voz que tenta dar ao leitor não uma descrição das coisas como elas são por fora, vocês entendem? Mas uma descrição das coisas como elas são por dentro. E aí, evidentemente, que eu tentarei definir mais sentimentos e impressões do que num poema em geral, em que o leitor possa fazer isso por meio de uma espécie de descrição. Tá? Então a gente tem um estado aqui, na verdade, ando desvairado à procura de um toco para descansar nesta intrincada selva. Tá? Bom, de mentiras e fracas reações, é longo tempo que isto acontece, sinto-me fraca, às vezes desesperançada. Aqui a gente não sabia ainda, mas estabelece uma espécie de bordão que vai retornar, evidentemente, aos finais das estrofes, criando um efeito circular, que ao mesmo tempo cria uma certa ideia, que nós bem apontamos possível dentro do tema, de uma atividade rotineira, vocês entendem, que volta sempre ao mesmo lugar. Tá? Esse é um recurso clássico da poesia, desde sempre, né? Para indicar-nos experiências que não avançam, experiências que voltam quase que sempre ao mesmo eixo. Tá? E isso promove, inclusive, na leitura da gente um certo atraso,
que é intencional para que esse efeito aconteça, não tem outra saída. Tá? Então, repare, ando desvairado à procura de um toco, ok, e sinto-me fraca, às vezes desesperançada. Notem que a própria primeiro verso, também tem esse desenho, né? Ando desvairada à procura antes de um toco, agora de um sonho. Estão vendo? Dos tantos que eu perdi nas noites turbulentas, com os reflexos dos dias. É longo tempo que isso acontece, sinto-me fraca de novo. Notem que aqui, ó, os 3 versos vêm repetidos. Tá? E quanto mais repetição eu tenho, mais eu tenho essa ideia de uma espécie de trava, né? Que às vezes, claro, quando é muito radical, é inclusive o mesmo verso, depois do mesmo verso. Vocês conhecem, claro, Drummond, tinha uma pedra no meio do caminho, né? E quase uma litania, né? Uma ladainha. Tá? Aqui não chega a construir esse efeito, mas há um processo de, a gente chamaria assim, né? De emparedamento da voz lírica. Tá? E eu tento fazer isso. Como é que eu passo essa ideia para o leitor? Tá? Pelo formato do poema. Então foi essa escolha que a Rosa fez. Tá? Trocar 2, 3 versos e manter uma estrutura quase sempre a mesma. Ando desvairado à procura dos cheiros, né? Opa, deixa eu só me achar aqui que eu sei que eu fiz aqui, fiz uma saída, agora já voltei. Ando desvairado à procura dos cheiros, da alegria perdida diante dos temores, que os ódios expeliram, e de novo, né? Sinto-me fraca, às vezes desesperançada. Há um lugar que não faz nenhum sentido do ponto de vista técnico, mas faz sentido do ponto de vista da experiência humana, que nos aconselha 3 repetições, vocês entendem, da mesma estrutura, antes dos leitores começarem, de algum modo, a pular essas repetições. Há um estudo, o Cícero já tinha falado sobre isso, para vocês verem como isso é antigo. Quantas vezes eu posso insistir no assunto? Não faz nenhum sentido. Na prática, vocês entendem, não tem nenhuma comprovação científica, mas faz algum sentido, porque quando a gente começa a notar uma próxima repetição, 2 coisas acontecem. O efeito da repetição começa a perder um pouco de poder, vocês entendem? Naturalmente. E depois a gente começa a ficar meio desatento na leitura. Não sei se aconteceu a vocês enquanto líamos a primeira vez, porque vai havendo uma espécie de desgaste de nossa inteligência, de ser capaz de captar o que muda. E a gente começa a achar que está tudo mais parecido do que está. Enfim, é um processo estranho. Tá? Algumas soluções para isso são: eu faço esse jogo 3 vezes, rompo o jogo e continuo trabalhando com as mudanças, e depois volto o jogo para lembrar o leitor que era uma mesma estrutura ainda. Ou eu começo a fazer inversões nas voltas para que esse efeito se estabeleça. Tá? Tudo isso que a gente está falando são questões mais formais, mas que de alguma maneira acho que ajudam a gente a não perder o impacto da experiência da desesperança. Tá? Porque, claro, mais uma vez, quanto mais eu volto ao mesmo lugar, é curioso isso, né? Mais eu vejo isso como uma estrutura e não como uma palavra. Tá? Vou dar um exemplo para vocês, para tentar ser um pouquinho mais claro, que é um pouco técnico isso que a gente está dizendo, mas reparem, quando a gente está estudando uma música popular, dessa música pop, como diz, né? A gente sabe que vai vir um refrão, tem uma preparação para isso, vem um refrão, tá? Depois tem toda uma outra parte da música, vem o refrão de novo, e aí notem que normalmente não vem mais uma outra, aí vem de novo uma repetição do refrão, uma parte B que vai para o refrão, enfim, porque, vocês entendem, senão há um certo desgaste que a gente já praticamente não escuta mais o refrão, nem espera pelo refrão. Tá? Enfim, só uma questão a considerar. Tá? E agora sim vamos para olharmos para o conteúdo mesmo do poema nessas modificações aqui. Tá? Então notem que interessante, a gente pode ver as modificações direto para avaliar o conteúdo do poema da Rosa. Então, a procura de um toco, tá? Nesta selva, enfim, urbana, né? Sei lá eu, né? Do mundo, do dia a dia, né? De mentiras e fracas reações. Procura de um sonho, né? Entre os que eu perdi nas noites turbulentas. Está muito bonito esse verso, né? Com os reflexos dos dias. Tá? Vejam que, de alguma maneira, o tema do poema se repete com novas formas, né? Tá? É a mesma imagem de congelamento, de impotência diante da realidade, com novas discriminações, tá? Os reflexos dos dias. A procura dos cheiros, né? Da alegria perdida diante dos temores que os olhos expeliram. Tá? É um lindo poema, vocês entendem o que eu quero dizer? Dentro da caixa dele de repetição e de volta ao mesmo eixo. E aqui vem um encaminhamento, né? Eu ando à procura do gosto,
um pouco parecido com o toco lá, né? Ah, das conversas à toa na mesa de um bar, que a desconfiança amargou. Ah, e Lembra, esse aí lembrou um que eu fiz, lembra que também era repetitivo, assim, porque era somente um homem. E agora me lembrei o seguinte, que aí depois, por exemplo, assim, eu me lembro que eu limpei para não ficar repetitivo e depois suprimi as 2 últimas vezes. Se botasse assim, ó, ando à procura das ruas por onde, e não bota o último, digamos, no meio, e não bota o esse no meio, ou não bota ao longo do tempo que isso acontece, e daí não bota o refrão, digamos, eu digo refrão, mas uma coisa que daí não perde toda essa força desse conteúdo que é bonito, né? A procura ali dos cheiros, né? Ando à procura dos cheiros. E que, como é que era? Agora não lembro mais. É tão bonito, né? A procura dos cheiros, da alegria perdida diante dos temores que os olhos expeliram. Entendeu? Né? Que daí fica denso isso aí separado, né? Não sei. Eu estou dando... eu me lembro que eu sofri com aquele meu lá. Não, claro, aqui como nos outros poemas de hoje, nós não vamos assim, isso agora a Rosa tem que pensar em como mantém essa estrutura, ela é uma estrutura muito interessante, como consegue criar variações, inclusive para podermos entrar, então vem aqui, né, nessa última estrofe que não tem o mesmo modelo das outras, estão vendo? Ela é uma estrofe desgarrada. Ela rompe com o jogo repetitivo. Ficou ótimo. Faz sentido, né? Porque a gente tem esse homem franzino e sujo, né? Que de alguma maneira rompe com um processo meio que circular que estava posto. Então eu tenho esse desafio que é como é que eu vou desfazendo o círculo dos versos para fazer uma ponte com este aqui. De toda maneira, eu precisaria de algum modo ainda, Rosa, de um eco aqui do jogo repetitivo, seja na sua ruptura. E isso eu às vezes consigo usando um dos versos da repetição. Só dando um exemplo para ficar um pouquinho mais claro o que eu estou dizendo. Encontro um homem franzino e sujo, saindo de uma lixeira com um pedaço de maçã, entre as mãos morde-a devagar e acaricia. É um longo tempo que isto não acontece. Só dando, não tem que ser isso, mas para poder entender que isso aqui é a parte dentro do processo que me fez voltar ao mesmo eixo muitas e muitas vezes. Senão eu acabo não compreendendo como é que eu saí desse círculo formal. E eu digo para vocês que essa última estrofe está pronta, né? Tá linda, não precisa fazer nada, né? Ela é uma fuga, digamos assim. Posso dizer uma coisa? Deve. Enquanto eu ia lendo, eu vi que não funcionou, era muita repetição. Eu cansei com a repetição. Mas é normal. E eu imaginei, enquanto eu estava lendo, que eu vou pensar nessa tua sugestão, até como um trabalho que é legal de tentar fazer, mas o que me ocorreu enquanto eu estava lendo e cansando de repetir, de colocar uma vez só, deixar aquelas expectativas daquela pessoa e colocar em longo tempo que isso acontece e sinto-me fraca e desesperançada só uma vez. Há um espaço entre elas, mas colocar só uma vez. O próprio, só para darmos um fechamento, eu quero dar uma explicação, gurias, para vocês dos outros poemas que nós vamos fazer. Não se preocupem, porque o tempo já está estourado. Eu já me emocionei, falei demais que devia, mas só para dar um eixo aqui nisso que a Rosa estava falando, as canções dos trovadores e um pouquinho depois ali das canções de gesta, aquelas canções clássicas medievais, elas trabalhavam com esses estribilhos, mas eles iam se invertendo com pequenas variações e geralmente um verso se mantinha sempre o mesmo, por efeito justamente dessa repetição que quando passa de 2 versos, 3 versos, fica muito pesada no poema. Então reparem, gurias, o que faremos, tá? Nós vamos, evidentemente, ler os outros poemas, quando abrirmos nosso encontro da semana que vem, e com um material novo logo na sequência, dando continuidade às vozes que nós vamos começar a ver cada qual como é que faz o efeito. Eu dei um exercício geral para vocês, mas nós vamos agora compreender os tipos de discriminação
que envolvem os leitores, que seduzem os leitores. Mas começamos pelo da Ana Lúcia, na semana que vem, vamos ver o da Paola, claro, não sei se tu chegou a colocar também, Lu, eu não tinha visto quando a gente está aqui, tá? Nós vamos ver esses 3 poemas de saída. Desculpa, eu coloquei, mas eu na verdade, depois eu estava relendo o mote e eu aboli a palavra doméstica. Eu li só até uma atividade. Não tem problema. Eu fiz um outro tema, daí eu não sei se eu não faço de novo. Não tem problema. Tá tudo tranquilo. Foi inconsciente. E então nós começamos por essas leituras, vamos ao material novo. E a última coisa, Gurias, antes de fecharmos, nós temos, quem estava conosco vai lembrar, nós temos um fórum. Tá? O que é o fórum? São poemas para complementar os que fizemos, que nós não vamos olhar em aula, mas que é legal vocês olharem, eu também comento ali, e sugerirem, enfim, possibilidades ainda dentro dessa temática. Tá? Então eu vou colocar um arquivo para vocês, eu vou mudar uma coisa que eu acho que vai ser interessante, que é fazer um arquivo só de fórum para todo o semestre, nós vamos colocando ali os exercícios para depois vocês poderem aproveitar se quiserem de um arquivo só. Tá? E o meu desafio para vocês, claro, podem imaginar, vai ser justamente o desafio reverso do que fizemos hoje. Eu vou colocar para vocês, ainda hoje de noite eu coloco lá, tá o arquivo do fórum no nosso grupo, mesmo no Google Docs, vai ter um arquivo em Word do fórum. Tá? O desafio vai ser o seguinte, eu vou colocar um poema oriental para vocês, tá? Que desses muito curtos, de uma experiência bem cotidiana, tá? E vou pedir para vocês tentarem fazer um poema que é o reverso desse que nós fizemos. Ou seja, com 3, 4 linhas, terem de fazer o processo às avessas, em vez de escrever muito, discriminar pouco, mas de maneira essencial. Tá? Então, o poema da Ana Lúcia, da Paola e o da Luciana, a gente começa por eles na semana que vem. Tá? E depois material novo. Tá, guris? Então, depois, ainda hoje vai entrar o fórum com um poema colado no cabeçalho ali para vocês verem o modelo e tentarem cada qual com coisas também do cotidiano, cenas do cotidiano, fazerem uma imitação, digamos assim. Tá? Muito obrigado, estavam muito legais para nós até agora, acho que tem mais ainda para vir, né, semana que vem, e aí o material novo, que prometo para vocês vai ser melhor que o primeiro ainda. Acho que vocês vão gostar gravado, bastante. Né, Pedro? Tá tudo gravado. Novo, eu vi tudo picado. Não, tá tudo gravado. Caiu aqui na internet várias vezes. Não, tá tudo certo. Gurias, brigadão, se cuidem, um bom fim de semana e até a próxima quinta-feira. Parabéns a todas pelos belos poemas. Boa noite, gente. Obrigadão, se cuidem. Obrigada. Boa noite. Tchau.